Aí, gente, vamos falar sobre tempos das máquinas sopradoras, tá? Não sei se ficou bem claro durante o curso, mas existem várias CLPs, né? Os programadores, existem vários tipos de programadores. Basicamente, os dois tipos principais são assim. A pessoa bota todos os tempos relacionados com o CLP que foi feito para a máquina, e se tiver alguma coisa errada com relação ao tempo de ciclo total, a máquina para, informando que determinado tempo está fora, né? E existem outros tipos de CLP que não importa isso, a máquina não para. Dependendo de todos os tempos, a somatória de todos os tempos que você digitou, é realizado o ciclo total da máquina. Tá claro isso? Então são os dois tipos de CLP. Um que supervisiona o tempo que você colocou e te informa, parando a máquina, que algum tempo está errado ou não. O tempo que você colocar é dado uma somatória que vai gerar o ciclo total da máquina, de funcionamento da máquina, tá bom? O principal tempo da máquina, como o nome da máquina está dizendo, que é uma sopradora, o principal tempo é o tempo de sopro. O tempo de sopro é colocado e verificado como é que está o frasco no ciclo total com relação à deformidade, a quente. O que você formou nesse frasco? Isso depende do teu tempo de sopro, tá bom? Com relação à pressão de sopro. Isso a gente já viu em outros vídeos. Se você colocar 10 segundos de sopro com 8 kg de pressão, beleza, vai formar o frasco. Se você só tiver 4 kg de pressão, é capaz para esse frasco ter a mesma eficiência dos 10 kg. Com os 10 segundos de sopro, com os 8 kg, é capaz de você ter que perder um pouquinho do ciclo, porque você não tem esses 8 kg de pressão para formar esse tipo de frasco. Outra dúvida bem frequente é com relação ao segundo tempo mais importante para mim. Ou seja, o primeiro tempo é o tempo de sopro, ok? O segundo tempo é o tempo que você vai tirar esse ar de dentro do molde. Muitos CLP dizem que é tempo de retardo de abertura do molde. Outro CLP, tempo de resfriamento, que ele está parado ali esperando que o ar saia. Você acabou de soprar entre esse tempo. É um tempo de parada para tirar o ar do molde. A única função desse tempo é tirar o ar do molde. A gente já viu que também depende da válvula de escape rápido. Se a válvula for bem rápida para tirar o molde, pode abrir o molde antes de 1,5 segundo. Geralmente, dependendo do tempo por exemplo, um frasco de 500 ml é 1,2, 1,5 segundo, é um tempo relativamente bom para você abrir o molde, que já saiu o ar lá de dentro. O terceiro tempo, depois que você abre o molde, você tem que ter uma espera para você subir o carro lá para cima. Eu estou falando de máquinas que não tem a extração lateral. Máquinas que não tem a extração lateral, você tem que ter um tempinho, abrir o molde e espera para subir o carro, senão ele vai bater no frasco, que o frasco ainda não caiu totalmente do pino. Então esse é o tempo de, alguns CLPs dizem tempo de reciclo, ou tempo de parada, tá bom? Tempo de reciclo, tempo de parada. Alguns CLP falam tempo de parada ou tempo de resfriamento. Vocês vão ter que ver aí no teu CLP o que significa esse tempo de reciclo ou tempo de parada. Combinado? Quando a máquina é extração lateral, aí já acabou. Aí a pinça vai lá, pega o frasco, traz o frasco. O molde realmente só sobe quando aquele sensor da pinça recuada liberar para ele subir lá para cima. Ok? Basicamente, os tempos
mais importantes são tempo de sopro, tempo de parada ou tempo de resfriamento para tirar o ar do molde e acabou. Outro tempo importante é um tempo conjunto entre a descida do carro e o corte. Esses tempos são incorporados para tu ter um corte mais preciso. O molde tem que vir para ser soprado com o parizão aberto. Ele não pode estar nem para cá e nem para lá. Esse nem para cá e nem para lá depende desses dois tempos integrados. Tempo de descida do carro com retardo do corte. E acabou. Quanto aos outros tempos, é o tempo de retardo do pino, tempo de retardo de sopro. Basicamente é isso aí. Esses são os tempos que uma máquina de sopro tem que ter. Lógico, tem um monte de furelo aí. Tem retardo do ar de apoio, tem um monte de coisinha que colocaram na máquina, que é uns ingredientes para melhorar o nosso processo. Dentro do tempo de sopro, uma melhora que fizeram é o tempo de pré-sopro. É um pré-sopro para formar o frasco antes do sopro, tá bom? A Pavan tem, a Home também tem. É uma ferramenta boa, tá? Então tu tem dois tipos de pressão para entrar no frasco, fazer um acabamento e depois do acabamento tu fazer o teu tempo de sopro, tá bom? Qualquer dúvida, manda aqui no canal que de novo eu falo alguma coisa sobre esse pré-sopro e esse sopro, que muita gente confunde, ok? Então tá bom, abraço, hein?